Bem-vindo a mais um VCast. Eu sou Daniel Gardner e esse é meu amigo Vinícius Mussi. Cara, o seguinte, todo bate-papo eu vou inventar uma nova... Eu tô falando, a partir de agora, todo bate-papo que a gente tiver, eu vou inventar um novo apelido pra você, tá bom? Amarrado. Então, hoje você é Vinícius Mussi, beleza? E nós vamos falar sobre humor. Mas já é humor. Pra começar assim? É assim, cara. Já estamos... você vai colocar isso no vídeo final? Sim. Ah, não. Não, isso já... Você já cortou? Já. Nossa, ficou tão bom. Ô, Diego, não ficou bom, cara? Bem-vindo a mais um VCast. Meu nome é Vinícius Musselman e eu estou com o Daniel Gardner aqui. Gardner? Gardner. É isso? Você inventou meu apelido pra mim? Tá certo, eu mereço. Eu O meu pai brincava, cara, já que Gardner significa jardineiro, né? Que o primeiro Gardner do mundo era Adão e Eva, já que eram jardineiros, entendeu? Brincadeira aí com o sobrenome. Pra mostrar a superioridade. Piada de pai mesmo, né? É. Entendi. E hoje nós vamos falar sobre humor, não falta de humor. Falar um pouquinho sobre se a zoeira tem limites, a zoeira tem fim. Vamos começar com o aspecto bom. Zoeira tem algum aspecto bom? O humor como si é uma dádiva divina. Não é produto da queda. Não foi Satanás que inventou piadas, né? Então o humor, sendo uma ferramenta de comunicação, de expressão, ela é bastante útil. Algumas maneiras que nós podemos citar aqui. Por exemplo, até brincadeira... O ser humano, ele se leva muito a sério. O cristão, então, sabe, ele está sempre tendo aquela visão de perfeição. O humor entre amigos nos ajuda a ser mais humilde, a rir de nós mesmos. Eu acho um ponto super positivo. Qualquer nível de amizade um pouquinho mais íntimo vai ter um certo humor que rola entre as duas pessoas e que parece que aprofunda mais o relacionamento. Acaba sendo edificante, né? Acrescenta Eu acho que normalmente você não ri junto com alguma pessoa, é um relacionamento meio acadêmico, entendeu? Não é Awkward. Estranho. Quais são outras vantagens do humor? Ele ajuda a diminuir o nível do estresse em momentos de muita tensão, levar o pessoal a dar uma risada ou rir da situação. É saudável. É também uma maneira que isso qualquer comediante que faz stand-up, não startup, stand-up, ele vai comentar que lá no palco ele consegue tocar em certos assuntos que se tivesse numa conversa assim ele não conseguiria. Né? Então você comentar tipo, a diferença entre a maneira que a mulher pensa e o homem pensa e tal, todo mundo dá risada. Mas tem um pouco de verdade Então o humor às vezes leva a pessoa a refletir sobre aquilo que talvez em outro contexto não refletiria tanto. O humor é uma grande arma de reflexão, Sim. né? E principalmente eu acho que autorreflexão. Eu acho que o humor que ele consegue se autocriticar e ele leva as pessoas a pensarem em seus próprios erros, pensarem em si mesmo de uma forma, como você colocou, não tão elevadas. Tipo, eu não sou o suprassumo da razão, eu posso brincar comigo mesmo, porque eu não sou o perfeito, que não sabe todas as coisas certinho, eu tenho falhas. Então, o humor pode ser até uma forma de exibir humildade. Obviamente, o humor pode também esconder e só criticar os outros e nunca se autocriticar. Mas bem usado, o humor ele pode perceber suas próprias falhas e fazer piada com isso e mostrar isso de uma forma não só séria. O que é importante destacar aqui é que o humor é uma ferramenta. Né? Existem outras na comunicação. O humor é uma delas. Então, usar um martelo, por exemplo, é importante. Mas você não vai usar um martelo na hora de trocar uma torneira. Você usar sempre o martelo como a única ferramenta acaba sendo uma falta de sabedoria. Você vai causar mais mal do que bem. Então, quem insiste em sempre usar o humor em todo contexto, toda situação... Sarcasmo. Exato. Acaba sendo não necessariamente um pecado, mas um mau uso, uma falta de sabedoria. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos chorar com aqueles que chorem. Também em Eclesiastes vai dizer que para tudo há um tempo. Entendeu? Então, tem momentos adequados e também momentos que não é adequado. No funeral não é adequado fazer piada. Claro que não. Tá. Né? E nem o nosso VCast. O VCast. Aqui o papo é sério, meu irmão, entendeu? Mas a marca do sábio é justamente ele ter uma linguagem temperada, né? Uma linguagem, na ideia, é uma linguagem apropriada para cada momento. Então tem um momento apropriado para uma linguagem mais séria, tem um momento apropriado para uma linguagem mais alegre, e tem um momento apropriado para uma linguagem mais contraída, mais repleta de humor. Mas tem perigos também. Sim. Tem perigos como tudo, o extremo
o apóstolo Paulo vai dizer que ele tem liberdade para fazer certas coisas, mas certas coisas não convém, não edifica. Se de um lado o cristão chato é aquele que não permite que os outros tenham a liberdade para fazer certas piadas que ele não vê muita graça e tal, fazer certas brincadeiras que ele não acha engraçado, do outro lado tem aquele que nunca pondera se aquilo convém. Sabe? Já que tá tudo liberado, então é dali que surge essa afirmação que a zoeira não tem limites. Tem limites, sim. Qual é o limite? Por exemplo, um dos limites seria em Provérbios 9, 14, se não me engano, ou 14, 9, vai dizer que o tolo ele zomba do pecado. Né? O cristão, ele transformado pelo Espírito Santo, ele não pode ter essa atitude. Ele se entristece com o pecado. Ele sabe que o pecado é uma afronta contra Deus. Então, piadas que vão tornar leviano o pecado, aquilo que é uma ofensa contra Deus, esse seria um dos limites. O cristão não pode brincar com aquela sujeira que acabou, de certa forma, levando Cristo à cruz. Assim como a gente não pode, na nossa fala normal, violar os mandamentos de Deus, você também não pode, porque é humor, violar os mandamentos de Deus. Não, sim. Era só brincadeira. Exatamente. O princípio que rege a comunicação em geral é a mesma que vai reger o humor. Certo. Você listou 9 perigos. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Cara, aqui esses 9 perigos tem mais a ver com o humor no meio evangélico. Né? Páginas no Facebook, grupos do WhatsApp, exatamente. Esses seriam alguns erros que podem aparecer. Porque é tão fácil, Vinícius, ridicularizar a visão de alguém. É muito mais fácil fazer isso do que você sentar e, com graça, tentar entender o ponto de vista do irmão. Eu acho que é ali que cai, que muitas vezes nós caímos nesse erro. De cair no que é mais fácil, ao invés de estender graça e entendimento ao nosso irmão. É mais fácil também e eu me sinto melhor. Eu me sinto superior a você, entendeu? Você é tão ruim, tão burro por crer nisso, que eu vou transformar você num meme e você agora é esse meme. E quanto mais baixo você está, mais superior eu me sinto. Então pode ser uma forma de fazer uma caricatura de posições teológicas. Isso acontece muito nos nossos meios, pentecostal, arminiano, calvinista. Então a gente faz uma caricatura de quem essas pessoas são. E essa caricatura o que é? Se você é calvinista, você vai matar servetos. Se você é arminiano, você vai perder a salvação dia sim, dia não. Se você é pentecostal, você fica rodopiando. E se você é presbiteriano, você é congelado. É tudo caricaturas que a gente gera, que a gente começa a só ver as pessoas dessa forma e você começa a impor essa visão às pessoas. Isso é uma forma de julgamento. Julgamento não condizente com a realidade, aquilo que Cristo proibiu. E esse é o primeiro erro que nós anotamos aqui. Que às vezes esse humor pode nos levar a enxergar nossos irmãos em Cristo de acordo com a representação dos memes e não como representado pela cruz. Né? Quando Deus olha para aquele irmão, aquela irmã, ele não vê um meme, ele não vê uma piada, ele vê o sangue de Cristo. E nós precisamos enxergar o mesmo. Perfeito. O segundo que você colocou aqui é que a gente dá a impressão que a questão teológica é o ápice, né? Que não é a pessoa que é importante, o que é importante é a disputa teológica, a briga teológica, os conceitos. E muitas vezes, isso de forma geral em debate, a gente falou um pouquinho sobre isso no VCast, As Paixões da Mocidade, a gente vê o próximo só como um oponente ideológico, né, um companheiro de ideias, e não como uma pessoa que tem medos, vontades, sonhos, e está atrás daquele computador. E eu acho que o computador torna isso ainda mais propício, porque o humor você joga na internet, você não está fazendo pé na sua cara. Se eu faço a piada na sua cara, eu sei como você está reagindo e eu sei se eu passei dos limites. Agora, na internet, cara, não tem cara. A minha cara está ali, então eu coloco os limites. Eu acho que esse é um grande perigo que acontece no uso do humor. Terceiro item aqui, incentivamos, esse humor às vezes incentiva a preguiça teológica. Porque ele simplifica demasiadamente a visão teológica para facilitar a piada e tudo mais, que isso não incentiva os seus seguidores, os seus amigos ali a se aprofundarem. Tipo, beleza, uma frase de efeito, então é isso que resume tudo que a Bíblia fala sobre o assunto, entendeu? Quando, na verdade, olha os exemplos dos reformadores. Eles sem internet, sem computador, olha
o quanto que eles escreveram. Né? Por quê? Trabalhando as ideias e os conceitos e retrabalhando as ideias e conceitos. E aí chega em 2017 e a gente resume tudo em uma frase, ou numa piada. Entendeu? E isso é preguiça teológica. Sim, e a preguiça ela muitas vezes... Porque, novamente, a gente se sente superior quando a gente usa isso, a gente reduz o assunto a algo que eu posso entender e eu posso usar contra o outro. E daí, tipo, tradicional não tem o Espírito Santo. Né? O pentecostal tem o Espírito Santo. Não, não é bem isso. Né? Sensacionista não crê em milagre. Não, não é bem isso. E esses detalhes finos, muitas vezes, que a gente começa a solapar, é um pouquinho de preguiça intelectual, às vezes. O que mais? O sarcasmo, às vezes, pode tomar o lugar da sabedoria. E o espírito cínico ter mais frutos na nossa vida do que o Espírito Santo. O sarcasmo é uma ferramenta, né? Cristo usou um pouquinho de sarcasmo na questão da viga no olho. Só que a gente tem que falar, ele está usando essa ferramenta contra um inimigo externo. E a gente começa a usar o sarcasmo contra pessoas de dentro da casa, entendeu? Só que a gente começa a ver eles como inimigo externo. Então, se você é de uma outra denominação, eu vou ser só sarcástico contra você, eu nunca vou falar em amor, eu nunca vou agir em sabedoria sabendo o momento. E então, o sarcasmo é a única forma que eu me comunico. E tem pessoas que são mais sarcásticas, eu sou um pouquinho mais sarcástico. Tem pessoas que são menos sarcásticas. Tem uma questão de personalidade também. Tem as pessoas sarcásticas e as pessoas perfeitas, é isso que você está dizendo aqui. Exato. Assim, ou seja, tem você e teria os outros. Eu sou sarcástico. Ok. Ou perfeito. Não, o sarcástico... Tá. Aí tem algumas pessoas que tentam fazer piada e não conseguem. Não, tipo, eu agora. Foi exato. uma tentativa agora de... Você é um bom pai, cara, de contar piadas pro filho. Os meus filhos curtem essas piadas, cara. Por enquanto. E o que mais? O 5, a gente resume a identidade das pessoas que encontramos na força dos argumentos. Ou seja, eu uso um argumento ridículo, logo ele é ridículo. Você é ridículo, exatamente. Então, tipo, nossa, realmente você tá falando isso como ser burro. A gente começa a usar o humor pra menosprezar o outro. E muitas vezes, né, tipo, calvinistas menosprezando o arminiano, ou vice-versa. E, tipo, ninguém tinha estudado nada. Se pegar 2 anos atrás, ninguém sabia nada sobre o assunto. E agora a gente estudou um pouquinho sobre o assunto, eu já sou apto a debater com você e ridicularizar você, como eu sou bom. E isso pode ser tema para outro vídeo, que é a celebridade. Essa visão de fama no meio evangélico. Vinícius. Mas, querendo ou não, cai aqui o mesmo ponto aqui se destaca. Porque, por exemplo, eu só vou... Você eu não escuto porque os seus argumentos são patéticos. Ainda que você é meu irmão em Cristo. Mas aquele que é o mito, ou assim, o grande sábio, eu estendo uma graça a ele que é absurdamente maior do que a graça que eu estendo a você, que é meu irmão aqui ao lado, entendeu? Por quê? Porque ele é famoso. Porque ele... Entendeu? Ele não pode errar. Você só pode errar. Tá vendo como acaba... É uma forma moderna de idolatria da edificação das pessoas, né? Ele é um mito, ele não erra. Tudo que ele faz é certo. Aí você começa, tipo, a ignorar os erros que ele tem. O cara é pecador, que nem nós. Mas ele é mito. Daí ele não erra, entendeu? E daí, tipo... E o que leva à próxima questão é que, tipo, se ele é mito e o resto é lixo, então eu posso zombar do lixo e zombar da pessoa do lixo. Exatamente. Que é o humor usado para agredir a pessoa e não falar da ideia. Então, por exemplo, o de sempre, né? Calvino e Serveto, então ignora tudo que Calvino escreveu, porque ele errou, e por isso a gente vamos tirar os salmos da Bíblia também, né? Sabe aquele assassino chamado Davi, ou também Moisés, vamos tirar o Pentateuco também. Então, tipo, você começa a caracterizar a pessoa só por uma ação na vida dela, que ela pode ter errado, e de fato ela pode ter errado, e aquilo é errado. Só que você torna a pessoa basicamente aquela falha moral. Ela não tem uma mente que pensa, ela é basicamente resumida aquilo. E no nosso meio evangélico é muito comum, tipo, você reduz a pessoa a adúltero, reduz a pessoa a pecados, principalmente de ordem sexual, e a gente acaba você é isso, você não é nada mais. E daí eu posso desprezar tudo que você fala, porque você é isso. Não que com isso eu tô falando que o pecado é aceitável e tudo mais, mas que se a gente está em Cristo, a gente se vê sobre uma nova ótica, não segundo a carne. Não só isso, mas como é no Novo Testamento que nós trabalhamos pecado na vida do cristão. Né? Tem ali a igreja local, que chega junto, que trabalha essa... A internet acaba tornando tudo público. Né? Esse cara falou, veja esse vídeo, olha, sabe... Ele acaba dando muito publicidade aos erros das pessoas que deviam ser tratados no meio da igreja local. Né? Caiu na rede é peixe. Não é bem assim. Não devia ser essa a nossa atitude para com os erros dos nossos irmãos. Nem dos nossos inimigos. A gente não deve celebrar a queda dos nossos inimigos.
E muitas vezes aí, nos acontecimentos de certas pessoas serem presas e tal, as pessoas estão se celebrando a queda de um inimigo, e a Escritura fala que isso não é bom, porque Deus pode voltar a sua ira contra nós, inclusive. O próximo ponto é aquele cara que faz piada de todo mundo, mas quando você faz piada dele, ele fica de mau humor, entendeu? Ele pode zombar de todo mundo, ele pode ser sarcástico com todo mundo, mas a crítica que chega até ele, não, isso daí já passou os limites. Eu acho que uma das formas erradas do uso do humor é justamente essa, onde a gente usa para se defender, mas não o humor de nós mesmos. A gente não consegue enxergar nossas próprias falhas, nossos próprios erros, não consegue rir de si mesmo, mas consegue rir do outro. Que é tão diferente da comunhão cristã, onde eu confesso os meus pecados, eu reconheço na sua presença que eu tenho essas dificuldades, e você também tem a mesma liberdade de comentar não só a minha vida ou maneiras que eu posso melhorar, mas também comentar a sua vida. Isso é tão diferente do que da realidade. A comunhão cristã te chega como pecadores arrependidos, não como... Desculpa. Não. Desculpa, tossi. Quanto tempo já foi? 15 minutos. Tá. 7. Vamos lá. Na comunhão cristã a gente já chega como pecadores arrependidos, que vão trabalhar. Então ninguém chega superior ao outro. A gente todos chega como pecadores dependentes da graça de Deus. Então, é uma coisa que a gente tem notado aqui, que muitas vezes o humor está escondendo, na verdade, o orgulho. Sim, eu acho que esse é o... É uma forma de esconder o nosso orgulho. O que mais? 8ª posição. Somos tentados a esquecer nosso próprio trajetório. Né? Não, o nosso crescimento cristão não aconteceu de um dia para o outro. Né? Então, o que a Escritura vai dizer aqui, princípio sobre princípio, né? Tem um crescimento que demora, requer tempo, requer paciência, requer, às vezes, cair, se levantar, aprender com os nossos erros. Então, quando você pega aquele irmão, que tudo bem, pode ser que ele tenha uma visão que é mais fraca, pode ser que o argumento dele é totalmente ridículo e que já foi resolvido nos primeiros séculos, né? Mas tudo bem. Mas não é uma piada agora que daqui 15 minutos ele vai se despertar e beleza, ele dá vira-volta. Se você riu do que eu pensava, nossa, agora eu entendi como eu era burro. Sim. Não acontece isso. Não. E volta um pouquinho que a gente falou no VCast sobre as paixões da mocidade. A gente acha que se eu falar, você tem que entender porque eu convenço você, né? Não é o Espírito Santo que trabalha com a pessoa, considerando a história da pessoa, que leva tempo. A gente não vê como a gente levou tempo para entender as coisas. E às vezes a gente quer, através de ridicularizar e do humor, fazer com que a pessoa entenda de um segundo para o outro. E não é bem assim. Não mesmo. E por fim, a 9ª marca, eu adorei 9, mas continua aí. Continua. Qual que é a 9ª? A 9ª é acerca da distância, da lacuna que há entre pessoas, filhos. E esse é um ponto que eu acho super recorrente até no Facebook. Onde eu tenho os meus amigos, a minha panelinha, eles entendem as minhas piadas, e aquele irmão que eu devia ganhar, o Novo Testamento vai trabalhar essa ideia de ganhar o irmão, de se aproximar do irmão. Em vez de ganhar aquele irmão, eu usando um humor que os meus amigos entendem, eu acabo aumentando a distância entre eu e aquele irmão em Cristo, salvo pelo sangue de Cristo. Às vezes dando uma impressão, até fazendo uma piada que tem uma impressão teológica por trás que talvez não seja a minha intenção, mas acaba ele entendendo. Cara, um exemplo. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu ouvi uma piada que um irmão numa igreja batista fez acerca, no caso era com irmãos presbiterianos, acredito. E a brincadeira dele era a seguinte: eles não são nossos irmãos, são nossos primos, né? A gente já ouvimos essa piada várias vezes, né? Só que na minha cabeça de adolescente, cara, eu entendi que a partir daquele dia, eu fiquei com a impressão de que, puxa, então, pentecostal, presbiteriano, eles são um grupo à parte. São salvos pelo sangue de Cristo, Cristo deu a sua vida por eles, mas ele realmente... Entende? Isso fez uma impressão em mim que, puxa, cara, eu tive que trabalhar só mais tarde, entendeu? E olha como essa piada acaba tornando leviano aquilo que para Deus não é superficial. Sim. Tipo, puxa, Cristo dando a sua vida pelos os nossos irmãos em Cristo, aí eu faço uma brincadeira que da seguinte forma: talvez aquele cara não é
tão salvo quanto a gente imagina. E depende do contexto. Por exemplo, na última conferência de jovens, Augustus e Franklin e Silas, piada atrás de piada sobre batismo e presbiterianos e batistas, e todo mundo riu. A gente estava num contexto de amizade. É diferente de um contexto onde as duas pessoas estão rindo de si mesmo e conversando, onde você está embaixo e eu estou rindo de você. Isso, apontando o dedo. Tá vendo aquele cara? Exato. Eu acho que muitas vezes acontece isso na igreja com classes sociais diferentes. Então, às vezes a gente faz piada do pobre, e depois tem um pobre no nosso meio, e daí o cara começa a se sentir excluído. Piadas, muitas vezes, sobre questão homossexual. A gente conversei com o Sasha sobre isso no último VCast. E as pessoas não sabem como lidar com isso. E daí a pessoa que tem atrações homoafetivas começa a se afastar, porque ele é piada no meio do grupo. E questão denominacional. Acho que tem várias coisas que a gente precisa aprender essa arte de usar o humor. É uma arte que você precisa trabalhar e lembrar que o alvo final é amar o próximo e não ridicularizar o próximo. É levar o próximo a pensar, talvez, sobre um assunto de uma perspectiva, outra perspectiva do humor, mas não sem você destruir o seu próximo. Afinal, toda a nossa linguagem, o alvo dela é edificação, né? É o que Paulo fala. Exatamente. Então, o nosso humor, assim como toda a nossa comunicação, devia avançar o reino. Exato. Não criar lacunas dentro do reino de Deus. Perfeito. Eu gostaria de recomendar alguns livros sobre isso. A Bíblia. Amém. Você recomenda sempre a Bíblia, é bom lembrar. Provérbios é um ótimo livro para você ler se você quer domar línguas. A Vida Nova lançou esse livro do Sam Crabtree. Crabtree, literalmente. Literalmente árvore de crabs. Sobre elogios que edificam, como aprender a usar elogios. Eu acho que a gente não sabe usar humor e sabe muito menos usar elogios, que a gente elogia muito pouco. Então, você acho que você nunca vai ver na página da zoeira, tal, elogiando, tipo, o irmão da outra denominação ou coisa assim, entendeu? Porque a gente tem muita dificuldade de elogiar, considerando o que Deus falou de uma forma que seja glorifica a Deus e encoraja e edifica o próximo. John Piper, no livro Pense, vai levar você a sair um pouquinho dos memes e engajar um pouco a sua mente em trabalhar o assunto e entender o assunto. E uma das coisas que no nosso meio eu vejo que, tipo, o que você não entende, para você é simples. O que eu não entendo? Isso, porque quando você começa a estudar, você vai ver que a coisa não é tão simples assim, não é tão complexa. Então, o cara que acabou de começar a estudar calvinismo e arminianismo, para ele é simples. Mano, Romanos 9 é muito claro, entendeu? Tipo, toda a Bíblia é muito clara, eu entendi tudo. Daí você começa a ler mais, você começa a ler os dois lados, milênio, apologética e qualquer outro, você começa a ver, não é tão simples assim. Batismo, batismo, as coisas têm motivos, têm história, tem anos de pensadores cristãos top, entendeu? Engajando a mente deles para entender aqueles textos e falar sobre aqueles, e você acha que você pensou e fez um meme, você entendeu. Eu acho que o Pense vai levar a gente um pouco a engajar um pouquinho mais sobre isso. Legal. E é isso. Contamos com você. Até o próximo VCast. Se você gostou, curta, compartilhe, leve outras pessoas a fazerem piada de si mesmo. Ou desse VCast. Você pode fazer piada do VCast? Pode? Pode, claro. Claro. Tem que fazer. E qual a dificuldade que você tem em usar humor? Continue a conversa. Até a próxima.